E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno, esse aqui é meu colega Vladimir e hoje nós vamos falar sobre Pressão. pressão. Eu tenho pressão, bota assim, o médico eles medem. É nessa pressão não, É qual? é outra. É outra pressão, a gente vai falar sobre a pressão atmosférica. Isso. Então, nesse vídeo a gente vai abordar uma série de experimentos trazendo os conceitos de pressão atmosférica. Então, se você quer entender um pouco mais sobre esse fenômeno, fica com a gente. Roda a vinheta. Bom, você já deve ter visto aquela cena clássica de cinema, né, do roubo de combustível, né, com o carro estacionado. A mangueira, o cara coloca a mangueira no tanque de combustível do carro e suga com a boca, né, a gasolina e enche um tanque vazio, né, como resultado, com combustível roubado, né? Aquela cena clássica do cinema. Mas você já parou para pensar por que o combustível continua vindo pro outro recipiente, né? Ele faz aquilo lá, né, puxa e joga lá, mas e a gasolina continua vindo, não para de cair, né? Você já parou para pensar por que isso acontece? Por que o combustível não para de correr na mangueira? É uma das coisas que a gente vai entender nesse vídeo de hoje. Isso, e aí, como o nosso próprio nome já diz, não o nosso, o meu é Breno e o seu é Vladimir, mas o nome do vídeo, entendeu? Isso tem a ver com o fenômeno da pressão atmosférica. No exemplo que a gente acabou de citar, a pressão atmosférica ela mantém o combustível unido dentro da mangueira. Para entender como isso funciona, a gente pode recriar esse experimento de uma forma mais, eu não diria fácil, porque tu usa água, molha tudo, mas é fácil recriar esse experimento aqui. Bom, então para recriar esse experimento aqui, a gente vai usar dois copos grandes. Um com água, representando o tanque de gasolina do carro, e um vazio, não tem problema não, representando o tanque que a gente quer encher, tá? Então, para encher o tanque, é preciso fazer com que a água passe de um recipiente para o outro. E é por isso que se suga com a mangueira, tá? Diminuindo a pressão daquele local, puxando o líquido, né? Com a diferença de pressão que vai existir, beleza? O que obviamente é extremamente perigoso, porque você pode engolir a gasolina. Não pode beber combustível que morre. Exatamente, você pode morrer. E, claro, por razões de higiene, a gente não vai puxar com a boca aqui, né? Então a gente vai simular que a mangueira já está cheia. Tu pode botar aqui, por favor. Então, vamos imaginar aqui que a gente já sugou. Bom, então a gente encheu aqui, né? Então a gente simulou que a mangueira já está cheia, que a gente já deu uma sugada aqui, ele veio. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fechar as pontas, tá? Com o dedo, tá fechadinho. E vamos colocar uma dessas pontas no copo que tem água, tá? Então, ó, e vou soltar. O que aconteceu aqui? Nada, tá? A água ainda tá aqui, beleza? Agora a gente vai colocar o outro dedo aqui, beleza? E soltar e ver o que acontece, ó. Tá saindo daqui, acompanhe. Tá saindo. O que tá acontecendo, Breno? A água tá saindo do ponto mais alto pro ponto mais baixo. E assim, nós acabamos de transferir a água de um recipiente para o outro. Bom, então o que aconteceu, né? Quando a gente coloca a mangueira dentro aqui do copo, ela vai fazer um arco, né? Desse jeito aqui, beleza? Só que esse arco, ele é mais comprido aqui na parte de baixo, né? Tem mais coisa aqui do que na parte de cima, beleza? Ele fica desse jeito aqui. Dessa forma, o trecho mais baixo, ele tem mais água do que esse trecho mais alto aqui, beleza? Porque lembra, a gente estava cheio a mangueira, a gente botou aqui, só que essa parte aqui vai ter mais água, tá? Se tem mais água, tá mais pesado, né? Tem mais matéria, beleza? E o que acontece? Esse trecho aqui que tem mais água, ele vai puxar a água daqui desse recipiente para cima, né? Então o que acontece aqui é que a pressão atmosférica ela vai manter o fluido, né, a água unida dentro da mangueira e vai fazer com que esse processo aqui seja contínuo. Entendi. Tá? É isso que chegando acontece até aqui. O limite dos dois terem a mesma altura. Digamos que sim. Entendi. Tá? Então isso acontece por causa da pressão atmosférica, né? A gente mantém a água ou o combustível unido dentro da mangueira. Teria acontecido se a gente tivesse puxado com a boca também. Você ia ter causado uma diferença de pressão e aí ia acontecer a mesma coisa. Exatamente. A gente não fez isso, mas a gente já encheu a mangueira e aí funciona da mesma forma. Tranquilo, tá? Entendi. Nossa. Bem, outra forma da gente exemplificar como a pressão atmosférica funciona
é utilizando uma seringa. Ou uma pipeta do laboratório também, eu vou usar a seringa. Se você enche a seringa descartável com água e a gente tampa a saída dela, ó, você encheu com água, pá, e aí você tampa a saída dela. De cima, né? Isso. Nesse caso a gente tampa a parte de baixo aqui só para ela não vazar. Quando a gente tampa a saída dela, perceba que ela para de derramar. Por que isso acontece? Porque agora não tem mais ar aqui em cima para ele entrar, ocupar o espaço e ele permitir que saia. E aí quando você solta, ele desce, e aí quando você aperta novamente e consegue. É porque meus dedos são pequenininhos, mas quando a gente tampa tranquilo, e aí você tem a pressão atmosférica agindo aqui embaixo, empurrando a água para cima, mantendo o líquido dentro da seringa. E aí quando você libera aqui, você tem normalmente o líquido ou o ar entrando aqui por cima e permitindo que a água caia. Isso. Com a pipeta é o mesmo caso, né? Você tem isso aqui é uma pipeta, né, de laboratório. Quando a gente aperta a pipeta, né, a gente expele o ar que tem aqui dentro. Como a gente falou, o ar está aqui, tem o mesmo formato, né, do recipiente. Então a gente aperta essa parte aqui, o ar saiu, beleza? E a gente diminui a pressão interna. Quando a gente coloca essa pipeta apertada na água e a gente solta isso aqui, o que acontece? Ó, a gente solta, a água entra e ela não cai. O mesmo princípio da seringa, né? Porque você tem um sistema agora aqui que está fechado, como se a gente estivesse tampando aqui em cima com o dedo, né? Quando a gente aperta, a água é expelida, tá? É o mesmo princípio. Então, essas duas coisas, a seringa, a pipeta e a mangueira que a gente falou aqui, todas usam esse fenômeno de pressão atmosférica, tá? Como a gente acabou de explicar. Esses fenômenos que acabamos de exemplificar servem para mostrar as interações que existem entre o ar como forma de matéria, a temperatura e a pressão, como vimos nos vídeos anteriores. Então, se quiserem saber um pouco mais, voltem nos nossos vídeos anteriores. Como vimos nesses vídeos, o ar quente está associado com a baixa pressão atmosférica, sendo ele mais leve e por isso ele sobe. Do contrário, o ar frio ele está associado com zonas de alta pressão, sendo ele mais pesado e por isso ele desce. Todos esses fenômenos estão acontecendo na natureza a todo momento e influenciam de maneira muito significativa os fenômenos climáticos. Exatamente. Bom, a pressão atmosférica, então, ela é causada pela atração gravitacional do planeta sobre os gases atmosféricos na superfície da Terra, né? Então, a pressão ela sofre influência de vários fatores, como a rotação da Terra, a velocidade do vento e principalmente da elevação, né? São fatores que influenciam o que a gente chama de pressão, né? Então, a gente pode, inclusive, dizer o seguinte: quanto mais alto o local, menor a pressão atmosférica, tá? Ou seja, quanto mais alto você sobe, menos forte vai ser a pressão. Então, a pressão em cima de uma montanha, por exemplo, ela é geralmente menor do que a pressão no nível do mar, porque você subiu, portanto, você vai diminuindo essa atração que você tem gravitacional e a pressão vai ser menor, tá? Agora a gente pode exemplificar essa questão da pressão, né, com o último experimento, né, utilizando a seringa. Seguinte, se a gente empurrar o êmbolo da seringa, tá, e retira praticamente todo o ar, beleza? E depois a gente tampa a ponta da seringa, o que será que acontece depois que a gente puxar? Vou explicar melhor. Então, é isso aqui, né? Isso. Então, vamos lá. A gente tirou quase todo o ar que tem aqui dentro, beleza? E aí eu tampei com o meu dedo a ponta da seringa. Agora vamos puxar e soltar para ver o que acontece. Ele volta. Ela volta, né? De novo, ó, tá aqui, soltei. Então, duas coisas aconteceram, né? Primeiro, a seringa ela volta rapidamente à posição inicial, que a gente tinha aqui, ela volta sozinha à posição inicial, beleza? E isso tem um estalo quando o ar entra de novo rapidamente no interior da seringa, ó. Beleza? O que acontece? É que a gente criou uma zona de menor pressão, né? Uma zona de baixa pressão, né? Quando a gente estica essa região aqui, digamos assim, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente solta, né, essa zona de menor pressão tende a ser preenchida, né, tende a voltar para a posição inicial, né? Então o ar estava deformado aqui dentro, né, nesse sistema aqui, e ele tende a assumir a posição inicial. Quando a gente puxa o êmbolo sem tampar o dedo, ó, o ar entra normalmente, né, e você não tem alteração de pressão. Você tem a pressão aqui, de fora igual a pressão de dentro. Exatamente, a mesma coisa, ó, tá aqui, ó, e você não tem nada. Já quando a gente tampa aqui e puxa, não. Você tem uma zona pressão aqui interna maior. Exatamente. E quando a gente ou solta a pressão aqui, interna menor, e aí a pressão de fora, por ser maior, ela empurra rapidamente. Isso. Mas é basicamente isso. Você percebe a zona de baixa pressão
quando você puxa o embolo da seringa e aí ao retirar completamente o embolo, esse barulho que acontece é pela pressão aqui dentro da seringa ser muito baixa, o ar ele entra de forma bem violenta. Isso. E aí esse barulho é o barulho do ar, que é um formato de matéria, apesar de ser invisível, se chocando com as paredes da seringa. Bem, pessoal, isso aí. É isso. Ativem o sininho, dêem um joinha, sigam a gente nas nossas redes sociais e assistam nossos vídeos anteriores e também continuem com a gente para ter mais experiências como essa da nossa experimentoteca. Beleza? Valeu! Exatamente. Né? Mas eu acho mais legal fazer isso aqui. Tem um outro que é o... Eu acho mais legal isso. A gente já... Meu dedo não está funcionando. E aí vem isso aqui. Qual é essa daqui? Agora esse parágrafo aí. Só você ler isso aí, menino. Ok. De outra forma, como... Não, agora é a seringa, né? É a seringa. Tá, fala aí da seringa. Como... Eu não sei, eu tenho É só ler o parágrafo. Que é isso? Eu sou semi-analfabeto. Esse colete tá muito grande. Estranho. Tá parecendo um vestido. Tão grande. O que acontece quando ele suga com a mangueira, né? Ele vai diminuir a pressão de um local, né? Puxando o líquido com a boca. Ficou estranho. Reinicia. Ficou muito estranho. Você pode abaixar um pouco mais pra ver tudo. Bugado, peraí. Tem mais água. Que esculhambação. Deu certo? Tá vendo? Eu acho que essa parte é boa cortar. Não roubamos combustível. Transferiu, né? Transferimos. E aí, o que aconteceu? Certo? Da outra vez eu vacilei. Vai rodar agora porque Vladimir sabe explicar melhor isso. Ele é mais inteligente que eu.